Először is tisztelt bizottsági elnök asszony, a leghatározottabban utasítom vissza, amit mondott. Minden analógia és összehasonlítás, ami magyar 56-os szabadságharcosokat... Von der Leyen i Timmermansa i innych urzędników, których tak naprawdę nigdy na oczy nie widzieliśmy. Amigos, quero contar-lhes sobre um episódio novo e muito interessante que aconteceu recentemente no Parlamento Europeu, quando os conservadores da Polônia e da Alemanha enfrentaram novamente Ursula von der Leyen, que chefiou a Comissão Europeia pela segunda vez. No final, Viktor Orbán tirou a rainha da Europa de seu trono fictício. Foi muito bonito e espetacular. Amigos, não vamos nos atrasar. Vamos começar, de acordo com um dos eurodeputados, von der Leyen se tornou um símbolo do declínio da Europa e o conflito em andamento com a Rússia só piorou a situação, transformando a União Europeia em um anão político cuja opinião parece não interessar a ninguém, até mesmo a Geórgia, que suspendeu as negociações para aderir à UE até 2028. A União Europeia já foi um poderoso centro de poder econômico e político, e hoje está passando por uma séria crise de identidade e estabilidade. Muitos europeus atribuem esse declínio às atividades de Ursula von der Leyen. Vamos resumir brevemente os resultados de seu reinado, amigos, durante seu período como chefe da Comissão Europeia. Em vez de uma transição tranquila para energia renovável, a Europa se viu em um verdadeiro impasse energético. O fechamento de minas de carvão, o abandono da energia nuclear, por exemplo, na Alemanha, e os rígidos padrões ambientais levaram a um enorme aumento nos preços da eletricidade. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, chegou a dizer que a Europa, sob a liderança de Bruxelas, estava cometendo suicídio e sugeriu um retorno urgente a fontes de energia confiáveis. Mais de 500 grandes empresas transferiram suas instalações de produção para os Estados Unidos e a China, onde as condições são mais favoráveis. A política de migração de Bruxelas não levanta menos questões, em vez de oferecer uma abordagem sistemática para o problema. Ursula e sua equipe decidiram redistribuir os migrantes entre os Estados-membros da UE. Essa decisão causou uma tempestade de indignação à Polônia e à Hungria. Por exemplo, recusaram-se abertamente a aceitar esse esquema. O ministro do Interior polonês, Mariusz Kaminski, disse que a União Europeia deveria ajudar a proteger as fronteiras e não criar a ilusão de que cada país é obrigado a aceitar migrantes às custas de sua segurança. Enquanto isso, o número de migrantes ilegais na UE continua a crescer. Mais de 1 milhão de pessoas chegaram à Europa em apenas 2 anos. Parece que, enquanto Ursula von der Leyen está reformando a União Europeia, a própria União se assemelha cada vez mais a um navio afundando. Será que essa é a nova Angela Merkel no cargo? A líder do Partido da Unificação Nacional, Marine Le Pen, chamou a política de migração da UE de caos humanitário, observando que nossas cidades estão mudando de forma irreconhecível e a segurança dos cidadãos está se tornando cada vez mais frágil. Bilhões de dólares com gigantes farmacêuticos e sem a devida transparência, de acordo com a publicação, as negociações foram conduzidas por meio de mensageiros e o valor total das transações ultrapassou 35 bilhões. E das demandas por uma revisão de seus poderes, von der Leyen foi reeleito. O senador italiano Matteo Salvini expressou sua perplexidade geral. Em qualquer outra situação, esse político já teria renunciado há muito tempo. Mas Bruxelas tem suas próprias regras. As pesquisas de opinião confirmam o crescente descontentamento dos cidadãos da UE. De acordo com o barômetro do euro, mais de 60% dos europeus acreditam que a liderança da União está agindo ineficiente em países como Alemanha, França e Itália. O apoio aos eurocéticos está crescendo e em países do leste da UE, como Polônia e Hungria, Bruxelas é cada vez mais percebida
como um ditame burocrático que mina a soberania nacional. O cientista político húngaro Thomas Natet resumiu que Ursula von der Leyen personifica uma Europa que virou as costas para seus cidadãos, protegendo os interesses. Assim, amigos, a continuação da peça dramática chamada Crepúsculo do Império da União Europeia, os eurodeputados poloneses e alemães brigaram com Ursula von der Leyen e apresentaram suas queixas sobre o estado da UE. Cenário bem conhecido, a União Europeia está se deteriorando devido à ideologia do clima, à política de migração fracassada e à pressão antipopulista sobre os países, segundo eles. Populista sobre os países, eles alegam que o curso verde está arruinando a economia e que a política de migração só aumenta a tensão social. Mas isso não é tudo, pois a agricultura deve se tornar uma garantia de segurança alimentar e não apenas uma fonte de dióxido de carbono. Por fim, a presidência húngara propôs uma tarefa prioritária para restaurar a competitividade da economia, pois, caso contrário, a Europa parece estar apenas se curvando. Acusações, infelizmente, a mensagem é clara. Ursula não é uma europeia, mas um grupo de seisistas globais e lobistas chineses que ninguém escolheu. E não são apenas meus pensamentos, amigos. E aqui está outro discurso igualmente duro de Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, contido e pragmático, que parece ter se tornado um verdadeiro flagelo para as elites europeias, destruição da economia e da soberania. E a Europa, em sua opinião, simplesmente não sobreviverá se continuar a seguir nessa direção. Em vez de sermos um continente forte e competitivo, estamos nos transformando em um espaço onde a ideologia verde e a política de migração injusta dominam. Orbán até propôs a criação de uma coalizão de estados para resistir a esse conceito de um superestado europeu e restaurar o grupo vice-graduado, tornando a Europa forte, rica e segura novamente, em uma Europa geral onde, curiosamente, ainda se ouve a voz de seus cidadãos. Por fim, não vamos nos esquecer de outro ponto controverso, que é algo como um processo judicial, em que todos estão discutindo não o futuro, mas como a Hungria está fora de sintonia, como seu governo não está em conformidade com os cânones gerais. E tudo isso enquanto o povo democraticamente eleito da Hungria protege seus interesses. Oh, como é maravilhoso fazer parte da União Europeia, onde a democracia é apenas uma espécie de quadro na parede. Ultrajante de não ter o direito de analisar o governo independente de países soberanos. Lembro a ela que a União Europeia é composta por estados soberanos e que ela não é a rainha da Europa. Além disso, ela fala com frequência sobre democracia e Estado de Direito. Mas como entender esses conceitos quando seus amigos e colegas governam, por exemplo, e agora uma violação maciça do Estado de Direito na Polônia? E isso não incomoda Bruxelas, porque o primeiro-ministro do país é seu aliado Donald Tusk. A unificação dos países dentro da estrutura da União Europeia deveria fortalecer sua posição, transformando os estados dispersos em uma força poderosa, capaz de ditar condições para o resto do mundo. No entanto, a realidade acabou sendo muito mais prática. A UE, em vez de ser uma aliança de grandes potências, transformou-se em algo mais parecido com uma orquestra regida no exterior, onde os músicos seguem instruções obedientemente. Um dos problemas mais óbvios da União é sua dependência militar dos Estados Unidos. Lembrando as palavras de um analista americano, o coronel da OTAN Douglas MacGregor, que pergunta aos europeus por que vocês não querem fazer sua própria defesa. Além disso, quaisquer iniciativas que visem a contradizer a opinião da UE são severamente criticadas,
como as tentativas de Viktor Orbán de estabelecer negociações com a Rússia. Se a Europa não está pronta para resolver conflitos em suas próprias fronteiras, será que podemos falar sobre sua subjetividade política? A situação econômica da UE não é menos alarmante. O abandono dos recursos energéticos da Rússia, que sustentavam uma parte significativa da indústria europeia, tornou-se um catalisador para a desindustrialização. Industrialização, as fábricas estão fechando, os empregos estão sendo transferidos para os Estados Unidos e a Ásia, e os padrões de vida estão despencando. A Alemanha, que já foi a locomotiva da economia europeia, mostrou um declínio na produção industrial em 2023, pela primeira vez em décadas. Os líderes europeus estão procurando desesperadamente maneiras de restaurar a competitividade, mas, diante das sanções e do confronto com a Rússia, isso se assemelha a uma tentativa de consertar um navio afundado com guardanapos de papel. A Europa entregou as chaves de sua casa econômica aos Estados Unidos e à China com suas próprias mãos, tornando-se apenas uma estatística em um jogo global em que costumava ser o principal ator. A identidade cultural tradicional europeia, formada ao longo dos séculos, sofreu grandes mudanças devido ao influxo maciço de migrantes da África e do Oriente Médio, à ameaça de tensão social, à desindustrialização e ao aumento da criminalidade. Industrialização e aumento da criminalidade. Tudo isso no contexto da integração dos novos residentes. Por exemplo, a taxa de criminalidade nas principais cidades europeias, como Berlim, Paris e Bruxelas, aumentou de 30% a 40% nos últimos 5 anos, e uma parte significativa dos crimes está relacionada aos migrantes. Suas fronteiras parecem ser uma luta de Davi contra Golias, enquanto a Europa está caindo na insolvência política e econômica. A Rússia está mais uma vez entrando no cenário mundial como um ator sério. O desenvolvimento de tijolos, o fortalecimento da posição da Rússia no mercado de energia e a interação ativa com os países em desenvolvimento do sul global tornam a Rússia um parceiro atraente para aqueles que estão cansados dos ditames ocidentais. Ao contrário da União Europeia, que se recusou a cooperar com a Rússia, Moscou está fortalecendo sua posição com sucesso. Além disso, a União Europeia, que se encontra em isolamento político e econômico, faz o jogo, não só da Rússia, mas também de seus aliados estrangeiros, que estão felizes em aproveitar os mercados liberados. Tudo isso é o resultado da política adotada por Ursula von der Leyen, uma vez que a Europa decidia o destino do mundo, mas hoje ela está observando como esses destinos estão sendo decididos em Washington, Moscou ou Pequim, como disse um dos especialistas britânicos. A Europa não escreve mais o roteiro da história. Ela nem mesmo participa da multidão. É uma espectadora na galeria que aplaude os sucessos de outras pessoas e boceja de tédio. Será que a União Europeia conseguirá sair desse círculo vicioso e voltar a ser um assunto da política mundial? No momento, a resposta é bastante negativa, mas vamos esperar para ver por quê. Uau, amigos, que confronto no Parlamento Europeu! Ursula von der Leyen está de volta à cadeira quente, e parece que é hora de trocar essa cadeira por algo resistente ao fogo, ouvindo as críticas dos deputados poloneses e alemães. Mas a política, como dizem, tem suas próprias regras do jogo. Sua agenda verde é uma música à parte. Eles queriam energia renovável, mas tiveram dores de cabeça com energia renovável. O romantismo ambiental aparentemente é bonito apenas no papel, mas na vida real levou a tarifas de eletricidade tão altas que as pessoas já sonham com os bons e velhos fogões a carvão. Se outra pessoa acha que é possível fechar minas de carvão, abandonar o átomo e, ao mesmo tempo, se aquecer a Europa no inverno, então ela deveria ser enviada em uma excursão para a gelada Polônia, para que possa testar suas teorias. Na prática,
E a política de imigração, em geral, merece um Oscar na categoria como piorar as coisas, tentando ajudar na redistribuição de imigrantes. Polônia e Hungria como aquele vizinho do país que não quer levar o gato de outra pessoa. Enquanto Úrsula está envolvida na reciclagem global da União Europeia, parece que a própria Europa está reciclando lentamente seus próprios valores. O que posso dizer? Parece que o anão político, como era chamado, realmente chegou a um impasse de crescimento.